Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso videocast especial sobre o Janeiro Branco. Uma campanha essencial para discutirmos sobre a importância da saúde mental. Eu sou Sheila Matos e hoje vamos conversar sobre como podemos cuidar da nossa saúde mental agora e sempre. Para isso, tenho a honra de dividir a apresentação com o nosso analista de marketing, João, que irá conduzir essa conversa junto comigo. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos fazer uma conversa aqui, um bate-papo bem descontraído, algo bem bacana, falando sobre a saúde mental. E eu tenho a honra de dividir com a Sheila aqui esse espaço, com a doutora Ana, com o doutor Newton, né? E a Sheila vai apresentar um pouquinho deles, né? Para enriquecer ainda mais nosso bate-papo, contamos com a presença da doutora Ana Paula, psicóloga, especialista em avaliação psicológica, mestre e doutora em saúde e desenvolvimento. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, gente. Olá, vocês que estão aí nos ouvindo. Espero que seja uma conversa bem proveitosa. E sempre um prazer estar com vocês. Obrigada mesmo pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Também contamos com a presença do Dr. Newton Fernandes, médico psiquiatra. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui e espero estar à altura de vocês. E responder as dúvidas. Não tenho dúvidas. Responder as dúvidas e colaborar com o Janeiro Branco. Com certeza. Ambos fazem parte da nossa equipe no Centro de Prevenção e, modéstia à parte, nós estamos em excelentes mãos. É isso. A campanha Janeiro Branco, ela vem como um convite para olharmos para a nossa saúde mental e darmos os primeiros passos rumo ao novo ciclo. Então, vamos lá? Vamos nessa. Na visão de vocês, por que é tão importante conectar o início de ano com a saúde mental? Um de cada vez. Quem começa, doutor? Você parece mais chique. Sempre usa esse recurso. Eu penso que toda vez que a gente para pensar em ciclos, né, assim, é quase que inevitável da gente parar para pensar num recomeço. A gente pensa que a gente finalizou um processo, a gente vai iniciar outro. E isso, por sua vez, nos convida a pensar nos acertos, nos erros, né? Convida a gente ao movimento. E eu achei muito legal essa ideia de associarem essa questão da saúde mental no início do ano, porque é normalmente onde as pessoas planejam, fazem toda uma reflexão sobre o que se passou, aquilo que gostaria de mudar. Então, acho muito oportuno que a gente comece o ano realmente com o pé direito, né? Repensando aquilo que a gente pode melhorar e se cuidar, principalmente, né? Então, acho muito, muito pertinente essa reflexão nesse período do ano. Como você disse, é um período de... Todo mundo associa uma época de reinício, né? É hora de fazer um balanço, né? Que eles falam, a gente começar a repensar tudo o que está fazendo, ver como é que está e, assim, estabelecer metas, planejamentos, tudo, para um ano que vai vir pensando na saúde mental, né? Então, aproveitar que é o início de um ano. Sim, e por falar em metas, né? Quais ações, assim, práticas vocês acreditam que a gente consegue incluir na nossa rotina para cuidar da saúde mental, que é uma das pautas desse ano, né? Cuidar da nossa saúde mental agora e sempre. E o que vocês recomendam, assim, para iniciar o ano cuidando da saúde mental? Primeiro, eu acho que todo mundo pensa, começo de ano, sempre naquelas festas, acho que tem que pensar na alimentação. Uma alimentação saudável, começar... A consciência pesando. A balança passa longe, né? Aproveita que abusou no Natal, no Ano Novo, e aí começa com o janeiro pensando numa alimentação mais saudável. Aí geralmente vem aquele dieta do começo de ano, né? Esse ano eu vou começar a dieta, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro eu vou começar a dieta, né? Geralmente a gente pensa nisso, né? Eu vejo, né, como leigo. Eu vejo que, às vezes, essas metas estabelecidas de uma forma sem um controle, assim, sem pensar de fato, pode ser metas inalcançáveis, né? Isso geram frustrações, geram problemas. Então, a gente tem que pensar bem sobre essas metas, principalmente no começo do ano, que é o período inicial, né? E como que nós podemos
ter essa consciência dessas metas. Como que nós podemos ter metas palpáveis, né? Porque, eu quero emagrecer 30 quilos, mas eu não vou mudar nada da minha dieta. Isso não é uma meta palpável, né? Qual seria o caminho para iniciar essas metas, pensando no janeiro? Sim, eu acho muito interessante a gente parar para pensar também que essa divisão entre o biológico e o mental, ela pode nos induzir a alguns equívocos quando as pessoas pensam que são métricas muito distintas. Então, assim, para eu cuidar do meu corpo, nada tem a ver com eu cuidar da minha mente. Isso que o doutor pontua, da alimentação, por exemplo, toda vez que a gente investe no nosso corpo, que a gente faz uma atividade física, que a gente dorme bem, isso tem reflexos na nossa saúde mental também, porque a gente é um ser biopsicossocial. Então, se a gente for olhar só pelo viés biológico, a gente vai estar perdendo o social e o psicológico. Se a gente olhar só pelo psicológico, vamos empobrecer também a discussão. Então, tudo aquilo que promove o nosso autocuidado vai refletir positivamente na nossa saúde mental. Então, às vezes as pessoas, o que eu observo muito na clínica, né? As pessoas têm dormido muito pouco. E dormir muito pouco vai mexer no teu humor, pode mudar teu apetite. Então, você praticar atividade física, já tem até uma literatura aí que aponta, né, doutora, a gente associar a sertralina, por exemplo, no caso da ansiedade, com atividade física. O quanto que melhora, inclusive, o desempenho da medicação. Então, a gente não pode fazer às vezes, o autocuidado, independente de qual seja, fazer aquilo que a gente gosta, vai tratar também da nossa parte psicológica. Então, a gente pensar na gente como um todo. Então, isso vai refletir positivamente. E por isso que é importante que a gente discuta essas dicotomias, porque elas não são muito benéficas. A gente tem que olhar o ser humano por inteiro, certo? Então, concordo com o doutor aí nesses cuidados que às vezes a gente acha que não tem a ver, mas tem. Sim, quando você diz exercício físico, isso, igual você disse, sobre sertralina, está na literatura. É aprovado, exercício físico com ajuda no tratamento das doenças mentais, tanto das mais graves quanto das menos graves, né? Exercício físico. Como você disse, a alimentação, o sono, como você disse, essa ligação da mente com o corpo, né? São tudo ligado e ajuda. Aí, todo mundo, igual você disse, né, João, brinca, vamos começar agora a fazer, vou começar a academia, aproveita esse ânimo e faz as suas metas. Você falou de uma abordagem, por exemplo, do esporte, né? Eu acho e tenho certeza sobre isso, na verdade. O esporte, ele é o principal remédio que a gente tem para qualquer coisa, né? Seja para questão de obesidade, seja para questão mental, enfim, coração. Certa vez eu tive um diagnóstico de retenção de adrenalina. Qual que foi o primeiro? A indicação médica foi esporte físico. Então, o esporte, mas muitas pessoas criam essas metas, eu vou começar a correr 10 quilômetros, vou começar a correr 20 quilômetros, mas chega na hora do vamos ver, é o que eu falei, sobre as metas inalcançáveis, né? E muitas pessoas se frustram e desistem, às vezes, da vida, ou desistem da caminhada, da trajetória, por conta das metas inalcançáveis, né? Qual é o caminho a seguir para uma meta alcançável? Eu preciso pensar no meu limite, eu preciso pensar no meu ambiente, eu preciso pensar na família nesse contexto também, para que eu possa criar essas metas alcançáveis, metas palpáveis, né? Pensando na questão da saúde mental, né? E limitação física. Aí eu posso falar assim hoje, vou correr 10 quilômetros. Fiz a inscrição na corrida, corri 7 morrendo. Aí cheguei no final com o coração explodindo. Então, assim, mas aquilo foi a minha meta mental. Eu corri atrás daquilo para alcançar. Mas eu preciso também pensar nesse meu limite, né? Até onde o limite ele passa, né? Até onde, deixa eu reformular, até onde o meu limite ele não pode passar a minha condição mental, né? O meu limite do corpo versus o meu limite da minha mente, né? Até onde isso pode alcançar. Falando em limite, né, também saber impor limite também a todas outras coisas, né? Não apenas do seu corpo, saber ter metas realistas, né? Também pôr limites para outras conexões também, né? E outras pessoas. Saber dizer não, né? Também, às vezes, para evitar estresse. Isso ajuda muito. Entender que é um hábito, né? E precisa ser construído. Você não vai acordar e sair correndo 10 km da noite pro dia. Então, a gente precisa construir o hábito e também desenvolvê-lo, né?
E uma coisa que eu observo muito, isso que você falou é muito interessante, João, essa reflexão que você levanta. Porque agora, nesse final de ano, às vezes eu pergunto para os pacientes, e aí, o que você espera de 2025? E algumas pessoas, eu não espero nada. Naquele pensamento meio estoico, né? Melhor eu não esperar nada, porque o que vier é lucro. Só que a gente tem que parar para pensar na meta enquanto um convite. Ela não é algo para medir o seu desempenho ou para te desmoralizar se você não conseguir. Ela é um convite para que você faça. Você, por exemplo, aceitou esse convite de correr esses 10 quilômetros. E esse convite que te fez ir lá e correr os 7. E ficar feliz que você foi, que você conseguiu, né, cumprir ali aquele propósito de você participar da corrida. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com esses conceitos, né? Essas metas são convites para que a gente possa fazer algo novo. Se a gente não conseguir exatamente como a gente queria, não significa que a gente não teve um progresso. A gente já fez algo diferente. Então, a gente tem que ter um pouco mais também de uma empatia diante desses novos hábitos, como a Sheila falou. Então, são convites. Quando a gente para pensar dessa forma, melhora. Então, no lugar das metas, quais os convites que eu vou fazer a mim mesmo, né? Para implementar em 2025? Eu acho que é uma boa estratégia. Para essas metas alcançáveis. Não só no esporte, né? Mas os convites em lugares que você vai frequentar, em pessoas que você vai se relacionar. Eu acho que isso também faz parte da meta pro ano, né? Esse ano eu quero entrar nos lugares que eu entrei, eu quero me relacionar com essas pessoas, e nós precisamos pensar nesse contexto geral. Eu penso assim quando começa o ano, né? Será que eu vou querer continuar nesse mesmo lugar? Será que eu quero continuar frequentando os mesmos restaurantes? Eu quero conhecer lugares novos? Quero viajar para lugares novos, né? Então, assim, quando fala desse tema que é a saúde mental agora e sempre, eu penso que o agora vai refletir no futuro, né? Que seria o meu sempre, né? Então, até onde eu vou estabelecer essas metas para o meu ano? Porque isso vai refletir. No esporte, reflete 2, 3 anos, 5, 10, 20 anos para frente, vai ter reflexo daquilo que eu faço hoje. Né? Mas no relacionamento, nas pessoas que eu me aproximo, nos lugares que eu frequento, né? Isso tudo eu acredito que é muito válido também refletir acerca disso. E por isso é importante não usar num sentido de exigência. Eu preciso. Se eu não atingir esse objetivo, eu sou um fracassado. Aí começa a ficar esquisito. O convite, ele é uma coisa que nos convida a um movimento. Aí é legal, não fica uma coisa meio opressora, né? Porque senão judia da gente. E não é esse o objetivo. E não precisa também necessariamente aguardar esses marcos, né? O fim de ano, a segunda-feira. Sempre tem, toda segunda-feira. Na segunda eu começo. No dia 1º eu começo. Em janeiro eu começo. Não necessariamente, né? Nós podemos começar todos os dias e recomeçar sempre que for preciso. Acho que até um pouco disso, acho que até uma resposta disso é o motivo do Brasil ser um dos países que lideram o ranking, né, da saúde mental, da depressão. É um dos países que mais tem gente acometida por isso no mundo. Eu acho que é um pouco dos limites acima do que eu posso, né? As metas acima do que eu posso. Não sei o que vocês pensam a respeito disso, né? O Brasil ser hoje, vocês dentro do consultório, acompanhando os pacientes, como que é? Vocês enxergam isso, esse reflexo do que acontece no Brasil, dentro da nossa população, falando de Unisaúde, né? As pessoas têm buscado centro de prevenção, claro que vocês não podem falar, mas assim, as dores que eles têm trazido, é um reflexo do que acontece no nosso país também? Ou a gente vive numa população totalmente separada, falando de Unisaúde? Falando de Unisaúde, eu acho assim, a Unisaúde, na verdade, todos as pessoas que compõem, tanto colaboradores quanto os nossos pacientes, é bem heterogêneo, né? Acho que não daria para dizer que é apenas deles, né? Mas do modo geral, assim, do Brasil, tem muita coisa que contribui. O brasileiro sofre tanto na questão por conta de alimentação, que muitas vezes não é correta, o problema econômico, um país que não é rico, mas tem uma desigualdade grande, né? E essa questão social, ela é um fator muito importante para o prejuízo da saúde mental, né? Eu acho que você falando nesse sentido do apenas da Unisaúde, acho que não, acho que é geral, acho que tá aí todo o local. Tanto que assim, o brasileiro se identificou, tem um filme que teve aí, foi bem famoso, que passa na mente de uma criança, e o brasileiro se identificou mais com a ansiedade, que é o personagem ali, entre aspas, principal daquela cena, daquele enredo, porque
Cara, o brasileiro ele é ansioso, né? Nós estamos sendo acometidos de uma ansiedade exacerbada. Talvez seja preocupação política, preocupação financeira, essa desigualdade social, vem gerando uma ansiedade muito grande, né? Principalmente nas crianças. Hoje as crianças com o celular elas são extremamente ansiosas. Se não for daquele jeito o jogo, se não tiver o vídeo naquele momento, né? Como lidar com essa ansiedade? Como lidar com esse ambiente? Pensando, vou começar um novo ano, preciso vencer isso, preciso lidar com isso. Como que eu posso... É possível vencer a ansiedade? Ou eu lido com a ansiedade todos os dias? Como funciona isso? Passou o rojão pra mim. Joguei uma bomba, gente. Tô saindo. Sim, eu acho que eu vou ficar aqui. A ansiedade, não é possível que a gente viva sem ansiedade, sem estresse. São respostas do nosso organismo a estímulos que, inclusive, são protetivos de uma certa forma. O medo, por exemplo, é protetivo também. A questão é a dosagem, quando isso começa a atrapalhar as nossas atividades de vida diária. Então, você sentir ansiedade, como até, né, com os nossos telespectadores, né, Sheila? Estávamos ansiosos. Acho que até o doutor estava meio assim, da gente, né, porque a gente não tem muita intimidade assim com a câmera, a gente fica realmente mobilizado, né? Agora, se você, por exemplo, devido a essa ansiedade, fica impedido de fazer uma atividade que você está muito afim de fazer, a gente precisa problematizar. E existem muitas estratégias, João, para que a gente possa... a primeira delas, no meu ponto de vista, você ter hábitos de vida saudáveis, né? Então, você se alimentar bem, você dormir bem, você praticar atividade física. E a gente precisa ter também uma avaliação médica para a gente identificar de onde vem essa ansiedade, né? Isso eu acho muito importante, gente. O trabalho do psicólogo e do médico, ele precisa estar junto. Porque, às vezes, a gente pode ficar pensando assim, isso é de origem psicológica, a pessoa está inventando. E a pessoa pode ter uma situação... E a ansiedade vai refletir lá na nutricionista, por exemplo. Exato, que ela pode vai ter uma questão hormonal, João. Então, às vezes, essa ansiedade pode ser um produto de uma desregulação hormonal. Então, a gente tem que investigar primeiro a saúde desse sujeito. Quando a gente não identifica, até se eu estiver equivocada, doutor, por favor... complemente, mas a gente tem que primeiro eliminar isso, a gente percebendo que se trata de um fator que não tem uma origem determinada de hormonal, etc., a gente já pode começar a pensar, bom, tem coisas ambientais aí, tem coisas psicológicas pra gente cuidar. Só que a gente tem que ter essa parceria, senão a gente pode estar diante de uma situação que a gente está não atendendo o nosso paciente num todo, que seria importante ali para um resultado legal. Mas existem táticas para a gente manejar a ansiedade. A respiração diafragmática, por exemplo, é uma técnica bem legal, que a gente começa a sinalizar para o nosso cérebro que está tudo bem. Então, tem toda uma técnica, a gente pode, até depois, quem sabe, né, João, já dando uma ideia, fazer um videozinho ensinando a respiração diafragmática, a técnica do gelinho na mão, né? Então, tá muito nervoso, a gente coloca o gelo na mão, estar num ambiente calmo, tranquilo, respirar pausadamente, né? Fazer psicoterapia, ir ao médico, tudo são táticas bem legais. Atividade física, como a gente já apontou também. Vou jogar uma bomba aqui. É outra. Doutor, e os fármacos nesse sentido? Como que fica? Porque, assim, é muito fácil dar um medicamento, por exemplo, e vai embora o paciente. Né? Como tratar isso? Porque senão a gente tem um paciente ali talvez viciado no medicamento, não sei se seria essa palavra, desculpa, às vezes a expressão errada, mas às vezes paciente dependente daquele medicamento, né? Como tratar? Porque a ansiedade é o que a Ana Paula falou. Às vezes é mais um exercício para tentar deixar a pessoa um pouco menos ansiosa, olhar o ambiente que ela está, se encontrar naquele espaço, ao invés de dar, de fato, o medicamento. Ou o medicamento, na sua percepção, acaba sendo o inicial para a gente poder trazer uma abordagem melhor. O que você pensa a respeito disso? O medicamento, e tanto a terapia quanto o medicamento, são tratamentos efetivos para tanto a ansiedade quanto a depressão, saúde mental em geral. Cada caso a gente avalia, dá para ver. Casos graves, geralmente, que a pessoa está tendo muitos sintomas orgânicos, muito sofrimento, né? Às vezes, precisa entrar com medicamento, né? A pessoa tem muita taquicardia, a pessoa tem sentimento de pânico mesmo, nesses casos. Não apenas aquela ansiedade, essa preocupação excessiva, né? Nesse sentido um pouco mais leve, né?
mais leve, que cada um tem o seu sofrimento. Então, isso é relativo. E também tem o perfil de cada paciente, cada pessoa. Tem pessoa que não usa medicamento, mas não quer. E eu diria, a grande maioria. Quando eles procuram remédio é porque está bem desesperado, né? Muitos, a maioria até, eu acho, a maioria não, né? Desculpa. Muitos vêm por indicação do terapeuta. A gente sabe que tem casos que precisam do medicamento, né? Um pânico, tem muito pensamento obsessivo demais, que a pessoa já está tendo um sofrimento muito intenso, né? Aí já se enquadra o uso do remédio. Essa questão de viciar, tem medicamento que vicia, mas não são todos, né? Bem poucos, são bem indicados, e é por isso que precisa ter o aval do médico. Essa avaliação, ver qual é o melhor medicamento, né? E como utilizar, né? Para não cair nisso que você disse. Às vezes entra num remédio que acaba viciando. Agora eu vou jogar outra pergunta assim para vocês, que é algo que é um estudo de caso, né? Eu passei por isso. Eu sempre tive muito preconceito com a terapia, né? Com buscar em buscar, né, um profissional na área da psicologia para me abrir, para conversar. Eu sempre tive essa limitação muito grande. E eu vejo que a gente vive numa sociedade que carrega isso como um tabu, né? Porque leva a terapia como quem faz terapia é fraco de mente, a pessoa tem problema mental, carregam isso, ou o psiquiatra, por exemplo, carregam que a pessoa é doida da cabeça, a pessoa é esquizofrênica, enfim, tem vários títulos que colocam para pessoas que buscam esses profissionais. Como lidar com isso? Como que eu vou lidar na sociedade para falar assim, olha, não é isso que você está pensando. Inclusive, depois que eu fui para a terapia, eu tive essa observação sobre mim muito maior, né? Que não é isso que as pessoas falam. Não quer dizer que eu sou fraco. Na verdade, eu sou mais forte do que as pessoas que pensam que eu sou fraco por estar em uma terapia. Como lidar nessa nossa sociedade que coloca um tabu tão grande em cima desse assunto. Através, igual o que está acontecendo agora, o Janeiro Branco, esse podcast, através de mostrar para as pessoas que isso tem cura, que não é esse estigma todo que tem, né? Através do conversa com a família, né? Que mais que pode, para poder ajudar? A terapia, né? Deu branco lá. Não, eu acho que você levantou umas coisas muito legais, porque se a gente for fazer uma reflexão do ponto de vista até social, a gente está tendo um culto ao liso, eu costumo dizer, né? Que é aquilo sempre muito bonito, tudo muito organizado. Até na arquitetura, gente, se a gente parar para pensar, hoje aquelas casas assim que não tem um travesseiro fora do lugar. É quase uma casa que parece que é uma foto e que a pessoa só tá ali na frente. Porque a casa em que a gente vive, ela é viva. Aquelas casas que tem duas cozinhas. Uma cozinha para foto e outra cozinha do dia a dia. Exato. Tá existindo de forma muito ostensiva essa procura por tudo aquilo que dialoga com um aspecto de perfeição. E o sofrimento, ele é totalmente contra essa questão da perfeição. Ele coloca muita coisa em xeque, né? Então, esse preconceito que as pessoas têm, essa associação, por exemplo, ao fracasso, do meu ponto de vista, dialoga também um pouco com isso. Como assim sua vida não tá maravilhosa? Como assim você tá incomodado com alguma coisa, né? Só que aí que tá, a gente cria uma arapuca pra gente. Porque fomentando essas questões de que tudo tem que estar sempre liso, perfeito, maravilhoso, a gente não dá espaço para que a gente possa experienciar as coisas verdadeiramente. Porque nada vai ser só sentido de forma perfeita e maravilhosa. E, inclusive, certas perdas, sofrimentos nos engrandecem. Os erros não são de todo mal. Eles nos convidam ao movimento, a repensar. Não, pera, como que eu posso fazer diferente daqui a pouco? Então, o demonizar a dificuldade, a tristeza, o sofrimento, empobrece a nossa experiência de vida. Então, quando a gente começa a ver o sofrimento com mais empatia, a gente abre espaço para uma conexão de verdade.
Porque se eu chegar para o Dr. Newton e só falar das minhas conquistas, ele não tá me conhecendo verdadeiramente, porque eu não sou só feita de conquistas. Assim como ele também não é feito só de conquistas. Então, essa vulnerabilidade da dor e do sofrimento, ela permite que a gente possa fazer conexões mais verdadeiras. Então, fomentar um pouco isso. E as pessoas também, gente, não sei se vocês observam isso, estão cada vez menos disponíveis a ouvir a dor do outro, ou a ouvir o outro. Tá todo mundo só querendo falar. E nós, novamente, estamos criando uma arapuca. Porque nós também queremos ser ouvidos. Então, em algum momento, a gente vai ter que ser ouvinte de alguém para que, em algum momento, alguém nos ouça. É aquele momento que fala assim, amiga, vamos no banheiro, vamos fazer alguma coisa, preciso falar, preciso conversar. É o momento de expor, abrir, conversar. Só para eu finalizar aquele raciocínio do desejo de surdez, até tem um analista que fala sobre isso, o Christian Dunker. Só para finalizar, a questão do preconceito, que eu acho que isso é muito importante da pergunta anterior. Quanto mais a gente ouve sobre alguma coisa, mais natural aquilo se transforma para nós. Então, a gente entrar em contato com a dor do outro, naturaliza que a vida não vai ser sempre mil maravilhas. Naturalizando isso, naturalmente, a gente tem menos preconceito. Então, a gente cria uma cadeia tão bonita de cuidado. Então, é importante que a gente suporte, ouvir, eventualmente, que as coisas não estão tão bem assim. Então, só para concluir, eu achei que era importante. Faz muito isso com as crianças, né? Eu tenho uma criança de 3 anos e a gente tem que sempre estar ali reforçando com ele. Olha, o brinquedo quebrou e tá tudo bem, faz parte. Olha, não dá para desenhar agora porque acabou a ponta do lápis e isso é natural. Então, assim, reforçar esse não em nós também às vezes é importante, né? Sim. E às vezes na criança é muito fácil. Não pode, não tem como agora. Mas às vezes pra gente adulto é difícil aceitar o não. Sim. Né? Aceitar, olha, não é o momento, não vai dar certo agora, espera o momento oportuno. Né? Tem todas essas questões também. E a gente tentar ignorar essas coisas não vão fazer com que elas desapareçam. Muito pelo contrário, elas vão voltar bem mais fortes. O pessoal fala muito assim, é preciso mentalizar aquilo que eu vou conquistar. E quanto mais eu mentalizar, mais próximo de alcançar eu estou, né? E a mesma coisa é o que você falou. Quanto mais eu conversar sobre isso, mais natural se torna. Né? Não tem como eu... Faz parte do nosso desenvolvimento. Não vai ter como a gente viver sem desconforto. Freud já falava isso, né? O desconforto é inerente à nossa existência, não vai ter jeito. Então, a gente tem que tentar naturalizar. E aí, pegando o gancho sobre a sua pergunta dos sinais de alerta, e aí entra o papel do profissional, né, Dr. Newton, de identificar aquilo que faz parte do processo de vida mesmo, da gente eventualmente se magoar, se ressentir, dar uma choradinha de uma situação patológica, né, doutor? Sim, igual sobre a sua pergunta dos sinais de alerta. Você mesmo identificar as alterações que você está tendo, né? Que são as alterações de humor. Você vê que você está diferente, né? Você está mais triste, né? Está mais irritado, né? Você isolado. Então, acontece com o isolamento social, essa irritabilidade intensa, essa variação de humor muito fácil, a perda de apetite, né? A pessoa fica muito tempo sem comer, ou começa a comer muito, né? Tem falta de sono, né? A pessoa começar a não dormir, não conseguir dormir, já é um sinal de que está tendo algum problema de saúde mental. Desinteresse nas atividades que gosta também é bem um sinal interessante da gente observar. O desinteresse não quer mais sair, não quer conversar. Contato social, né? Quer se isolar, ficar sozinho. Sensação de insuficiência, nada do que eu faço tá bom, tudo que eu faço tá péssimo. Não quer ir trabalhar, antes gostava do serviço, agora não, o serviço tá horrível, não quero ir, quero ficar em casa. Fica apenas vendo sempre a mesma coisa, né? Fica naquela zona de conforto, não quer mais praticar atividade física. A desesperança também, sabe, João? Quando chega A pessoa não consegue programar o futuro, ela tá... Não tem perspectiva, Não tem né? perspectiva, isso também é um sinal interessante. E quando você chega nesse estágio, a dificuldade da autopercepção é muito grande, né? Como que você vai perceber que você está assim, sendo que você já tá num estágio muito Mas a gente sofre. avançado, assim, sabe? Os sofrimentos escancários pra gente. Porque tem muita gente assim, poxa, eu já tô super mal, não vou procurar ajuda. Pra mim já tá bom aqui. É o que o doutor falou, tô aqui
no meu último estágio, já não quero comer, já não quero socializar, já não quero ver pessoas, como que eu vou procurar a ajuda desse profissional? Como que a família vai entrar nesse momento? Como que o papel da família também vai ser importante para buscar ajuda profissional para essa pessoa que está sofrendo tanto, né? A verdade é que quando nós machucamos, caímos, ralamos, a gente vai atrás de um profissional para suprir aquela dor. Mas quando fala, às vezes, da nossa alma, né? Da nossa mente, como que nós vamos buscar essa ajuda quando não tem força para levantar e buscar essa ajuda, né? Eu vejo muitos vídeos de pessoas, às vezes numa condição de vida muito precária, num ambiente ali de acúmulo de coisas, porque a pessoa já entrou num estágio muito profundo de uma depressão, de uma tristeza, de um sofrimento, e dificilmente a pessoa vai conseguir buscar ajuda sozinha. E às vezes a família não está perto para acompanhar, ou está perto e ignora a situação, falando de idoso, por exemplo, né? Qual é o papel fundamental da família nesse aspecto? De enxergar isso e, nossa, eu vou atrás de um profissional. Qual é o papel da família nesse sentido? O papel é essencial. A família é o que está junto, né? Acontece muito isso, do abandono do idoso. É porque ele está sempre lá quietinho, está sempre lá, só fica lá dormindo, só deitado, só sentado lá na área, nada. A família também precisa identificar, viu? Lá conversar, perguntar se tudo bem. Às vezes ele vai falar que está bem, mas mesmo assim ele falando, levá-lo para poder obter ajuda do profissional, né? Ou então levar ele junto para fazer alguma atividade, chamar, perguntar o que está acontecendo, colocar ele para participar das coisas, né? Porque a pessoa às vezes não quer mesmo, não quer sair da minha zona de conforto, porque tá com essa apatia, com essa falta de desinteresse, igual a doutora falou. Então a família é essencial, amigos também, não apenas família, colegas de trabalho. O idoso, o cuidador também tem um cuidador e tal nesse sentido. Tudo. É fundamental a família nesse sentido, de buscar ajuda. E se ele não quiser, tem também a opção de chamar o profissional para vir até a residência, poder ajudar, não apenas levar. Mas sim, a família é essencial. Acho que a rede de apoio como um todo é muito importante nesse papel. E uma dica até para a própria pessoa é se forçar a fazer, né? Não ficar esperando a vontade ali de ir buscar uma ajuda profissional, esperar a vontade de se alimentar melhor, de fazer uma atividade física. Ir se colocando nessas situações eu acho que também seria um ponto que ajudaria nessa situação. Da virada do ano, né? Aproveitar esses momentos e eu vou atrás e buscar ajuda. Sim. E o amor é isso, né? Uma relação que o alicerce é o amor, ela é assim. Ela não espera que você esteja bem o tempo inteiro, ela não espera que você só tenha facetas interessantes na sua vida, ela suporta quando você não tá bem. Então a gente espera dos familiares muito isso, que eles sinalizem para esse sujeito que está em sofrimento que faz parte do amor deles cuidar disso. E que a gente não tá falando de algo diferente, por exemplo, se a pessoa tivesse com uma hipertensão. Todo mundo falaria, cara, vai no cardio. Vamos tomar uma medicação que isso aí. Aí a gente volta lá para aquela nossa discussão do começo. O corpo, ele tem essas visões do biológico, do social, do psicológico. Então, do mesmo jeito, o adoecimento psíquico tá para uma questão, por exemplo, de uma hipertensão, de uma obesidade. A gente tem que começar a olhar para isso sem uma coisa assim tão distante, assim, quase como se fosse uma maldição, né? A pessoa tá com um problema psicológico. Gente, é uma questão como qualquer outra. E como qualquer outra condição, a gente tem que cuidar. Então, essas relações muito apaixonadas, não, só quero quando a pessoa tá bem. A gente tem que, inclusive, problematizar. Então, é importante que os familiares ressaltem isso. Tô aqui contigo, independente, se tá doendo, a gente vai cuidar. Se tá ruim, a gente pode melhorar. Você não precisa ter constrangimento de sentir o que sente. Trazer essas falas mesmo de acolhimento, porque muitas vezes, né, Sheila, a gente tem adoecimentos que estão tão graves que o sujeito não tem, por exemplo, nem a força para se forçar. Sim. A pessoa está realmente
prostrada, né? Ela não tem forças para nada. E aí vem a força da rede. A rede te leva até o cuidado, né? Entra naquela questão que você disse, do estigma, do preconceito. A família poder chegar e falar, não é assim, precisa, não é fraco, você não tá se diminuindo, indo buscar ajuda, né? Conversar, levar junto, para poder melhorar, né? Entra nessa questão e também, né? Do preconceito. Há muito preconceito sobre porque não é visível como uma fratura, né? Então o adoecimento psicológico acaba sofrendo esse estigma por não ser algo tão visível assim em relação ao físico. E é socialmente aceito, né? Você ter ali um distúrbio alimentar, algo acaba sendo mais aceito do que uma doença ali totalmente relacionada à questão da saúde mental. E toda a história, né, a respeito da saúde mental fala sobre uma segregação. Então a gente tem toda uma construção histórica do que é a loucura, né? Então isso tudo é uma discussão bem interessante, inclusive, né? Mas a gente hoje acaba lidando com as consequências desse histórico de isolamento, né? As pessoas tidas como loucas, por exemplo, durante muito tempo foram excluídas da sociedade, viviam à margem, né? Então a gente ainda está no gargalo da gente lutar contra isso, mas a pandemia nos ajudou, certo? Ter sido uma experiência horrível, que nós gostaríamos de não ter passado, ela trouxe a pauta da saúde mental, porque não teve um que saiu ileso, né? Do ponto de vista de sofrimento, de perdas, então ela meio que escancarou, olha, não vai ter como a gente continuar ignorando o que está acontecendo. Você falou da pandemia, me deu me lembrei de uma palavra chamada esgotamento, né? A pandemia, ela deixou todas as pessoas esgotadas em todos os aspectos, né? Alguns mais o financeiro, alguns mais o esgotamento mental, alguns o esgotamento físico. Nesse período eu trabalhava no hospital e eu percebi esse esgotamento da equipe em querer ajudar as pessoas e no final do dia ter a percepção de que tudo que ela fez foi o mínimo, mas ela estava dando o máximo, né? Então esse esgotamento mental, tendo em vista que nós estamos começando um novo ano, né? Como que eu posso dar um reset na minha mente, porque eu vou começar um novo ano? Tem muita gente que pensa assim, só estou mudando de um dia para o outro, né? Mas não, eu estou começando um ciclo novo. Estou começando uma oportunidade nova, um ano novo, uma vida nova, né? Como que eu posso lidar com esse esgotamento, tendo em vista que, poxa, é um ano novo? Como que eu posso lidar com isso? O esgotamento dialoga com o sacrifício, né? Então, o cuidar, o estar junto, ele é você doar algo que não te fere. A partir do momento que você começa a se sacrificar, aí a gente começa a falar sobre esgotamento. Porque você está dando para além das tuas possibilidades. Então, eu costumo dizer para meus pacientes que o cobertorzinho do cuidado ele é pequenininho. Se a gente cuida demais de outras pessoas, a gente fica com frio. É o que fala no avião, né? A hora que tiver uma despressurização, coloca a máscara primeiro em você, depois você vai ajudar o próximo. Exato. Né? Às vezes a gente quer colocar máscara em todo mundo, para depois tentar salvar a gente. A gente não pode naturalizar o sacrifício. Então, o cuidado, porque, veja, o sacrifício implica que alguém perdeu. No cuidado, todo mundo ganha. Porque eu tô dando para alguém aquilo que tá me sobrando. No sacrifício, não. Eu tiro o que eu tenho, eu fico sem para te dar. Então, o esgotamento, ele tem muito a ver com essa ausência de dizer não até para si mesmo. E aí a gente entra numa conversa muito legal, que é o conceito de liberdade, né? Porque a gente tem que, no conceito de liberdade, saber dizer não a si mesmo. Então, olha, eu não posso, porque se eu faço isso, eu me prejudico. E eu, para além de mim mesmo, tenho as pessoas que me amam, né? Então, eu preciso estar para mim também para cuidar dessas pessoas que estão ali. Então, essa sua pergunta é muito legal e é uma pauta que aparece muito no consultório, imagino que o Dr. Newton também muito, dessas pessoas que, querendo manter esse ritmo extenuante, se esgotam. Mas aí a gente tem que dizer, não, olha, eu preciso descansar no final de semana, eu preciso assistir minha série, não se sentir mal porque está descansando, que algumas pessoas estão associando o descanso ao fracasso. Gente, descansar não é fracasso. Tem que descansar, estou perdendo tempo assistindo televisão. Não, descansar é necessário. O nosso cérebro, o nosso corpo precisa. A nossa reserva cardíaca, a produção hormonal, tudo isso depende do descanso, gente. Não vai ter jeito. Então,
problematizar mesmo o sacrifício. Nessa questão do não. Você falando não, você evita estresse, né? Evita esse conflito. E isso ajuda a evitar esse esgotamento. Você começa a melhorar a sua rede e essas conexões sociais, tudinho. Falando não para certas amizades, não para certos alimentos, para certas atitudes, né? Várias. E eu vou jogar a última bomba, porque já tá chegando no final já do nosso videocast, mas você falou algo muito interessante. Priorizar, né? Como que eu começo o ano priorizando as coisas? Quais as dicas de vocês como profissional? Para nós que estamos aqui no outro lado da moeda, né? Nós que somos os pacientes. Como que eu posso, sei lá, dicas práticas, coisas simples que eu posso fazer para priorizar? O que eu preciso priorizar esse ano? Como que eu vou começar o ano de 2025? Como que eu vou iniciar essa nova jornada de vida? Né? O que vocês nos indicam para nós pacientes para esse período que vai se iniciar? Bom, ter gratidão, né? Agradecer a todas as coisas boas que acontecem. Você saber que aconteceu uma coisa boa, né? Não, eu mereci ser grato que aconteceu. Eu acho que começar algum hobby, atividade física, um esporte, aquilo que você gosta mesmo. Eu não vou começar isso, quero na adolescência, não vale a pena, mas adquira algum hobby. Falando também, né? Eu proponho vocês se enriquecerem. Se enriqueçam, mas não de dinheiro, de experiências, né? Leiam um bom livro. Poxa vida, a gente tem uma literatura nacional riquíssima. Temos literaturas, assim, de filosofias que são tão ricas, né? Da gente olhar a vida por uma perspectiva diferente. Porque você imagina, a gente lendo um livro, é quase como se a gente estivesse batendo um papo com aquele escritor. Já imaginou bater um papo com Aristóteles, com Sêneca, com Marco Aurélio? Gente, isso enriquece a gente. Ter diálogos também com as pessoas, como a gente está tendo aqui agora, sem ser tão pela tela. Eu sinto que a gente tá mais carente, não sei se você concorda, doutor, mas de experiências. Sim. As coisas estão passando muito rápido e a gente sente que a gente não viveu. Tem pessoas que falam, gente, o ano 2024 passou, mas eu senti que eu nem vi, né? Mas você vai perguntar, a pessoa não fez uma viagem, a pessoa não teve um final de semana que se reuniu com os familiares, porque ela estava fazendo outras coisas só de um cunho profissional. Então, os hobbies, o buscar conexões genuínas com as pessoas, a gente se apresentar mesmo, falar sobre as nossas experiências. Aquela coisa que para nós, eu imagino aqui que eu não sei você, Sheila, mas imagino que nós aqui já vivenciamos a década de 90, eu não sei, porque você também tem cara... Você é de 90, não é? Que a década de 90, por exemplo, 80... Nós éramos analógicos, né? A gente precisava esperar o outro dia para terminar a conversa. Então, a gente precisa retomar certas coisas que são importantes, né? Dessa troca do cara a cara ali com as pessoas. Então, o meu convite é que vocês se enriqueçam dessas experiências, porque elas trazem sentido, sabe? E elas nos protegem. Deixam a nossa vida mais interessante. Outra coisa, aplicar tá na moda, todo mundo fala, mindfulness, né? Sim. Aproveitar o momento. Pode ser o próximo tópico, hein? Pensa. Traz um retorno a si mesmo ali, né? Várias dicas para poder fazer. Procurar ajuda, né? Procurar o tratamento. Tentar se conectar de novo com a família, com amigos antigos. Cortar relações ruins, eu disse. Né, cortar hábitos ruins. Isso também é muito importante, ajuda bastante. E entender que o se priorizar não é ser egoísta. Que muitas vezes as pessoas confundem. Ser egoísta não tem nada a ver com se cuidar. Né? A gente precisa se cuidar. Então, naturalizar esse cuidado. Né? A gente tem que estar bem nas relações. Então, não tem mal nenhum da gente se cuidar. A gente deve. Né? Nossa responsabilidade. Se comprometer consigo mesma, né? Ter o mesmo compromisso que você teria se você tivesse feito um compromisso ali com terceiros. Colocar esses momentos prazerosos para si como uma prioridade na agenda ali, no dia a dia. E se responsabilizar pelo protagonismo da sua própria vida. Com certeza, tudo que é de bom e com tudo que é de ruim nisso. Não vamos conseguir terceirizar isso porque o que acontece de mas ruim, vamos conseguir vibrar com as conquistas. É muito também um aprendizado.
né? Um aprendizado para uma próxima meta, para um próximo ano, mas tudo faz parte da jornada da nossa vida, sendo bom, sendo ruim. Nós estamos suscetíveis a essa vida, né? Então, nós temos que aprender com tudo que acontece. E eu penso assim, né? Não sei se... Espero que as pessoas vão pensar. Estamos curiosos. Gente, maravilhoso o nosso papo, de verdade. Gostei muito, muito, muito. Quero agradecer a doutora Ana, doutor Newton, por ter disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui conversando. Eu sei que vocês têm uma agenda extremamente concorrida, principalmente no Centro de Prevenção. Mas agradecer por enriquecer esse podcast aqui, essa conversa nossa, e deixar aberto para outros convites, né? Falar de outros assuntos, trazer outros temas, para a gente cada vez mais levar para os nossos beneficiários, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, a experiência do dia a dia, aquilo que dá para a gente trazer de ensinamento, de abordagem, de crescimento, né? Principalmente falando de saúde mental. E Janeiro Branco, né? Precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar do nosso eu, né? Então essa é a mensagem, né, que eu deixo aqui, para finalizar a minha parte, jogar o resto para Sheila. Mas o que eu deixo vamos cuidar de nós mesmos, para depois tentar ajudar o próximo. Acho que é isso, né? E agradeço. E tá contigo, Sheila. Agradecer também quem nos acompanhou até aqui, que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que foi falado e cuidar da nossa saúde mental agora e sempre, né? Utilizando aí a pauta de 2025. E nos vemos no próximo videocast. É isso. Sabe? Lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.